os 3 pilares que eu vou identificar aqui agora são os 3 pilares do próprio malabarismo que eu considero, que são os tipos de lançamento, tá? Tipos de lançamento, o estilo desses lançamentos e, por fim, rotina de truques. Tá? Eu vou estar dissecando cada um desses 3 eixos para poder estar explicando para vocês o que eu quero dizer. A base é o tipo de lançamento. Eu considero que da mesma forma que uma faculdade, que você, dependendo do curso, você tem um ciclo básico de matérias. O que é o ciclo básico de matérias? O ciclo básico de matérias são obrigatórias para absolutamente todo mundo que entra naquele curso. As pessoas realizam aquelas disciplinas para no final, depois de encerrar o ciclo básico, poder puxar eletiva. Pedro, estou fora do ambiente acadêmico, não sei o que é isso. Eletiva vem do próprio nome da faculdade. Faculdade é o quê? Facultativo. Você escolhe, monta a sua grade de acordo com o seu interesse. Você tem matérias obrigatórias, mas depois delas, você vai ter uma escolha de qual caminho você quer estudar mais. Tá? Então, é aí que entram as eletivas, é aí que entram essas matérias, né, esses subtemas, por assim dizer. No malabarismo, nos tipos de lançamento, eu considero como se fosse o ciclo básico para essa prática, para essa atividade. Porque são um conjunto de truques, tá? São os tipos de lançamento básicos que vão ser uma fundação para que você consiga se desenvolver de maneira mais específica, tá? Uma coisa importante de mencionar aqui agora. Para explicar a proficiência, eu quero que você já tenha em mente que no malabarismo existem uma infinidade de manifestações, uma infinidade de estilos, né? A gente já mencionou em lives anteriores sobre isso. Então você já tem que ter essa ciência de que ele é uma coisa ampla, ele não se resume a circo, não se resume aos artistas que trabalham de maneira independente no semáforo, tá? Eu estou falando de uma maneira bem abrangente que envolvem, né, não necessariamente o ganho, né? Ganho financeiro de estar trabalhando com malabarismo, não. É a arte de manipular os objetos, tá? Com alguma parte do seu corpo, seja equilibrando, seja lançando. No meu caso, como são as bolinhas, é mais o lançar, mas também envolve o equilíbrio. Perfeito? Então, esse tipo de lançamento é a nossa fundação, o nosso ciclo básico, tá? É necessário que você faça esse preparo para você poder mais para frente especificar. Por quê? Porque aquilo ali é literalmente onde você vai se sustentar. É uma espécie de iniciação. Tá? E aí eu vou te dar os exemplos agora, tá? Dentro desse contexto de atingir a proficiência, o que são os tipos principais de lançamento que existem. O mais clássico é a nossa cascata, perfeito? Você está lançando os objetos um abaixo do outro, então você está lançando por dentro. Da mesma forma que a primeira variação que a maior parte das pessoas aprende é os lançamentos, né, com uma mão por fora. Ou seja, você já alterou uma orientação aqui, ao invés das bolinhas estarem indo por dentro, elas passam a ir por fora, tá? E você vai ter lançamentos que envolvem parte do corpo, por exemplo, lançamentos que envolvem por baixo do braço, por baixo da perna, tá? Então você tem essa orientação que tem a ver então com o destino que a bolinha vai ter, se ela está trocando de mão ou indo para a mesma mão, e por onde ela está fazendo isso, tá? Se ela está indo por dentro, por fora, ou envolvendo alguma parte do seu corpo. Então existem, né, tipos de lançamento que eu considero fundamentais, que uma vez que você aprenda, eu mencionei muito isso num evento passado chamado Maratona de Malabares, onde eu dei todos os exemplos desses truques que são considerados fundamentais. Eu posso listar eles aqui para vocês, mas de uma maneira geral eu não vou conseguir desmiuçar todos eles, tá? Porque eu tô querendo pincelar quais são os pilares, né? Mostrar para vocês quais são os pilares para atingir a proficiência. A gente está começando com o pilar 1, que é entender o ciclo básico. Perfeito? Então, os truques que eu considero que estão presentes nessas variações fundamentais é a cascata,
half shower, ping pong, cascata invertida, tá? Vou ir demonstrando também. Então, half shower para ambos os lados, cascata invertida, ping pong, lançamentos por baixo do braço, fazer lançamentos envolvendo tanto por baixo do braço quanto por fora, o próprio Milsmes, que ele representa um pico, que ele está envolvendo lançamentos diferentes enquanto você realiza, lançamentos que envolvem por baixo, né? Então isso é o chuveirinho, 4-4-1, perfeito? Esses são os principais. Você também tem que treinar fonte com uma única mão, porque está condicionando a sua mão para poder, por exemplo, realizar lançamentos com 4 objetos. Mas uma vez que você consolide esses, Pedro, o que é consolidar? Chegar numa marca de 30 segundos no mínimo, com cada uma das variações. Você só passa para a próxima, uma vez que você consolide uma por 30 segundos pelo menos, parada, mantendo a sua postura, mantendo o seu eixo. Show? Então, o nosso ponto de partida aqui dessa live é delinear, tá? Qualquer dúvida que você tenha, pô, Pedro, queria saber um pouquinho mais essa questão dos tipos, se você puder me direcionar um conteúdo sobre isso, sinta-se à vontade de mandar mensagem, eu vou especificar. Porém, para essa live, eu já vou passar agora para o nosso pilar número 2, tá? Nosso pilar número 2 é o estilo do malabarismo, né? Do malabares com bolinhas. Porque uma vez que você completa, né, as obrigatórias, as fundamentais, você vai poder ter liberdade. E essa liberdade, tá? Essa liberdade, ela é feita em cima muito da sua individualidade, do que você prefere praticar, né? Dos truques que você se entende muito bem. Então é legal que você tenha na sua cabeça pontos onde você sabe que são seus pontos fortes, pontos que não são tão fortes. Então é isso que você vai usar para identificar estilo, tá? Em cima também de ver o trabalho, as performances de outras pessoas. Esse processo, né? Ele se demonstra importante porque cada vez mais, conforme você vai avançando no malabarismo, você vai ganhando um caráter próprio. Ninguém faz malabarismo que nem você. Mesmo que faça truques iguais aos seus, o mesmo truque malabaristas diferentes é diferente. Porque o corpo é diferente, porque a pegada, o jeito, tudo varia, entende? Então, quando você passa dessas fundamentais, dos truques que são mais básicos, você vai rumo à especificidade. E, tá, assim, delineando o nosso terceiro pilar, que seria o quê? Rotina de truques. A rotina, ela representa o produto final de todo e qualquer malabarista. Porque o que é uma rotina? É uma sequência encadeada de truques, tá? Com início, meio e fim, que você usa para apresentar, que você usa para fazer algum tipo de performance, né? Você está mostrando, mesmo que seja para seus amigos, mesmo que seja, né, num contexto casual, você tem uma rotina de truques como um pocket show. Pocket show é um show de bolso, é um show que você pode levar para qualquer lugar. Então essa é a premissa e eu tô partindo aqui da seguinte afirmativa: todo e qualquer artista, todo e qualquer malabarista quer ter rotinas consolidadas e de preferência mais do que uma, né? Porque você quer ter múltiplas opções para, dependendo da situação, você usar. Você vai ter rotinas que são mais voltadas para o público infantil, da mesma forma que você tem umas que são separadas para o público mais adulto, que é mais difícil de agradar, muitas vezes. A criança viu bolinha se movimentando, mesmo que seja um truque simples, ela vai gostar. Agora, o adulto não é tão facilmente impressionado, né? Então, aí mudam as abordagens. Mas, de uma maneira geral, todo e qualquer malabarista, né, tem a rotina como um produto final. Então a escadinha é essa, né? A fundação, que são os tipos de lançamento, a especificidade, que vem através do estilo, se você está mais puxado para números ímpares, números pares, né, quando você faz o seu malabares, se você é mais puxado para o contemporâneo ou para o tradicional, e por fim, as tuas rotinas, a consolidação dessas rotinas. O que eu sinto é que, em alguma medida, vários malabaristas tendem a não conseguir um controle realmente bom dos teus truques, dos truques em geral.
de conseguir elevar eles a esse ponto de naturalidade. Naturalidade sendo o quê? Você não necessariamente foca no que você está fazendo para poder estar executando. Eu consegui falar com vocês enquanto realizo um truque, né? Você pode perceber que uma pessoa que acabou de começar no Malabares, ela não vai ter essa capacidade de coordenar fala com truque ao mesmo tempo, né? Isso é uma coisa que a gente gradualmente desenvolve. Mas você tem que, né, juntar raciocínio teórico. O que é a teoria? A teoria eu acabei de passar. O tipo de lançamento que você tem que estudar, a parte de como é que você também desenvolve referência, desenvolve especificidade, teu estilo, e por fim que você tem que montar uma rotina. Beleza, essa é a escadinha que você deve seguir, né? Você, enquanto iniciante, tem que focar no primeiro pilar. Você não tem como ver estilo ainda. Pô, Pedro, tô assistindo a tua live, achei legal essa coisa da especificidade. Isso se aplica a mim? Depende, porque você precisa já ter pelo menos uns 6 meses de prática para poder esboçar melhor teu estilo, tá? O interessante é que você já tem uma bagagem de truques antes de fazer seguir um caminho específico, tá? Então consolida, respeita o processo de desenvolver essa base antes de você seguir para os próximos pilares. Então isso é a nossa parte teórica da live de hoje. Eu vou partir para a parte prática. Beleza, Pedro? Entendi, né, o raciocínio que você criou, esses 3 pilares de tipo, estilo e depois consolidação de rotina, mas como? Como eu faço isso? A ideia é que você pense estrategicamente nos seus treinos, né, de uma forma que você consiga desenvolver isso. O princípio básico é menos é mais. Ou seja, você prioriza qualidade mais do que quantidade. Quando você estiver treinando, eu sempre falo para todos os meus alunos, todas as pessoas que consomem aqui o conteúdo da página, você vai realizar a quantidade de lançamentos que for confortável e vai parar. Você vai de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É legal que você conta quantos lançamentos você faz sem se movimentar. Para. Realiza essa quantidade de lançamentos. Para. De novo. Para. Por quê? Porque você está maximizando, né, lançamentos corretos e minimizando lançamentos incorretos. Você está se botando menos a risco de errar e isso, por consequência, vai render mais, né, o teu treino. E lembrando, a proposta aqui é conseguir um controle grande. Então a gente vai treinando em cima de ciclos pequenos para depois conseguir fazer ciclos grandes, né, que é você conseguir resistência no mesmo truque por bastante tempo. E pensa aqui comigo, cara, o malabarismo é uma sequência que se repete, e se repete, e se repete. Vamos dizer, um truque, como a cascata invertida. A cascata invertida ela pode ser simplificada em são 3 lançamentos por fora, né? E aí você vai ficar repetindo esses 1, 2, 3 lançamentos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, várias vezes essa mesma sequência de 1, 2, 3. E os truques com 3 bolinhas, eles basicamente vão ser isso, né? Você tem 3 lançamentos ali que eles vão estar se repetindo várias e várias vezes. Então se você treina, né, logo nesse início, nesses pequenos ciclos, você vai estar realmente maximizando. Outro ponto legal de falar dessa questão do menos é mais, é que para pensar aqui comigo. O ponto onde normalmente acontece erro nos truques é no início e no final. Por quê que é no início e no final? Porque para lançar as bolinhas com menos espaço, você tem que ir pouco espaço, né? Com 3 objetos. As pessoas no início elas têm dificuldade em começar a lançar e principalmente coletar com a mão mais fraca. Coletar com a mão mais fraca, duas bolinhas, depois que você, né, tá no calor do momento, tá tentando finalizar o teu truque, saiu meio torto, você vai tentar recuperar a última bolinha e ela escapa. Por que ela escapa? Porque a parte final do truque, ela é um ponto crítico. E o início também. O início e o fim são pontos críticos. Então se você treina pequenos ciclos, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, para. Você vai começar e terminar no intervalo pequeno. Então você está praticando como começa, como finaliza. E você também está reforçando esses lançamentos mais corretos quanto possível. Isso é algo que você tem que tatuar na sua cabeça, porque é através desse raciocínio, desse treino, é que você vai conseguir estar cada vez mais adquirindo mais controle, cada vez mais adquirindo mais resistência nessas variações. Lembrando, o quanto você tem que almejar em termos de resistência? De 30 segundos a 1 minuto. Né? Eu sempre falo que para você saber o quão bem você realiza um truque,
Você simplesmente tem que ativar um cronômetro, começar a ver o quanto você consegue chegar. E eu vou te falar logo agora, enquanto a gente faz os truques, a gente acha que tá passando muito tempo. A gente acha que pra gente uma eternidade. O próprio Gabriel, malabarista que chegou aí, jogando... A gente tava treinando 5 claves recentemente, num treino coletivo. Ele virou pra mim e falou assim, cara, parece que aqui no ciclo, parece que é uma eternidade. Aí você vai ver, foram 10 segundos. Um flash com 5 claves, que é super difícil de fazer, dura 3, 4 segundos. E a resistência, conseguir a resistência, você tá ali pelando, consegue completar 2 ciclos. 10 segundos. Sabe? Então assim, a gente às vezes não repara que a nossa resistência tá bem pequena. Você tem que medir isso de alguma forma. Se você não medir, você não vai ter noção. E noção é o que? Métrica. A forma que eu passo para vocês de atingir a proficiência é usando métrica. Métrica, tipo, você tem que conseguir, de alguma forma, avaliar o teu próprio rendimento. E eu tô te dando essas ferramentas por si só, porque você, com o seu próprio cronômetro, você consegue fazer isso. Você não precisa da ajuda de alguém necessariamente. Você precisa da ajuda de alguém a partir do momento que você quer sanar uma dúvida. Que aí você vira e fala com alguma pessoa sobre isso. Dando uma recapitulação para vocês, eu vivo falando de proficiência, como é que eu auxilio vocês a atingirem a proficiência no malabarismo com bolinhas. E hoje eu tô explicando com todas as letras o que é isso. E a proficiência é controle dos seus truques de forma articulada, tá? E precisa, que é envolvendo pouco erro, mais controle, mais domínio e autonomia. Autonomia é você poder fazer a tua performance quando e onde você quiser, independentemente do nervosismo que bate, do coração batendo quando você está performando para uma audiência grande. Quem já fez isso sabe que rola um nervosismo grande e tal. Então assim, você, a partir do treino, você se condiciona a isso. Espero nunca perder esse nervosismo gostoso. Saber lidar com isso é ótimo. Sim, saber lidar com isso é ótimo, mas quem está começando sente de uma forma que pode ser prejudicial. Porque se você erra uma vez, você está mais propenso a errar de novo. Concorda comigo? Porque se você erra uma vez, você já vai sentir aquela adrenalina subindo, o coração batendo forte. E aí você começa a suar muito, você começa a não conseguir manter a parada. Eu lembro dos meus primeiros palcos abertos, eles, entre aspas, foram um desastre. Mas é um desastre que você, a partir da experiência, você começa a entender como é que você tem que enfrentar essa situação, Eu posso ficar um dia inteiro explicando para vocês o método, a estratégia, isso e aquilo. Mas nenhum método, não importa o que seja, vale de nada se não é posto em prática. Então, uma coisa essencial de avançar, de se tornar bom, de cada vez estar se tornando uma versão melhor de você mesmo, de você mesma, é você ter uma assiduidade boa. É você ter essa rotina muito bem respeitada, de estar... Eu, quando falo rotina agora, eu não estou me referindo à rotina de truques, eu estou me referindo à rotina diária, que é voltar, praticar, treinar. Então, idealize os espaços que eu proponho aqui na minha página, sabe? Live de dicas, treino coletivo, participem, mandem suas perguntas que eu estou à disposição para responder. Essa experiência é muito necessária, igual aos treinos. Concordo, mano, é essencial, assim, porque você não conhece, a pessoa só conhece na teoria, ela precisa botar, de certa forma, a cara a tapa, Você vai à rua fazer o semáforo pela primeira vez, a experiência de fazer pela primeira vez é única. Você precisa testar, e aí você também vai poder reconhecer se aquilo é pra você ou não. Maria tá aí, salve, salve. A experiência de apresentação é isso aí, apresentação contínua. Então, isso é uma coisa fundamental também, interessante para falar. O método que eu ensino aqui, as coisas que eu falo aqui, são todas em cima da minha bagagem, da minha vivência, Eu compartilho com vocês como as coisas que funcionaram bem para mim e hoje eu ensino da maneira como eu gostaria de ter aprendido no passado, tá? Ah, mas é o único método que existe? Claro que não. Existem muitas outras pessoas com métodos diferentes, formas diferentes de realizar, mas o ponto importante é nenhum método vale de nada se não for posto em prática. Então é o ideal que você pratique, que você esteja dedicando no mínimo 15 a 20 minutos diários para você poder estar avançando na tua prática, tá? Para você poder estar treinando truques novos. Porque uma das coisas que eu reparo, que a gente sem querer faz, é que chega um dado momento, você passou pelo ciclo básico, Eu delimitei que você tem os tipos de lançamento. Você passa pelo ciclo básico, você aprende todos aqueles truques.
você começa a explorar um pouco por si só, mas chega uns dados momentos que a gente fica estagnado. O próprio Esquecido, ele já mencionou isso de uma forma que eu achei muito, muito cirúrgica. Que, cara, teve uma época que ele estava trabalhando muito no semáforo e ele estava sempre fazendo a mesma rotina. Sempre fazendo as mesmas coisas. Chegava em casa cansado, não tinha como treinar. Então, aí fica um período de tempo, um, entre aspas, limbo, onde você não aprendeu nada novo. Você não perdeu, né? Você não perdeu porque você estava treinando, estava fazendo. Mas você treinou muito poucas coisas novas, né? Muito pouca variação diferente. O ideal é que a gente sempre esteja diversificando, especialmente coisas que você nunca testou ou coisas que você não sente tanta facilidade, né? E o Game of Cozido, cara, isso de uma pessoa sugerir um truque e as demais copiarem no caso, né, testarem fazer também, cara, é muito maneiro a interação que isso gera. Eu super recomendo você que estiver assistindo, dá uma olhada nos stories, vê o round 6 do Game of Cozidos, faz o truque, tá? Faz o truque você mesmo, aprende. Eu fiz uma live de dicas, a live de dicas de ontem foi sobre o truque, para você poder aprender. E aí depois você manda o vídeo, marca, que vai ser muito massa de ver essa manifestação, né? Assim, a galera testando coisas diferentes, mesmo que você nunca tenha feito a parada. Voltando para essa questão das experiências pela primeira vez, é único, né? O Insane Art Freak falando. Meu primeiro sinal foi muito engraçado. Ótimas dicas, Pedrão. Tamo junto, cara. Você sabe que eu te amo, né? Gratidão aí pelo apoio, máximo respeito ao seu trabalho. Bora continuar crescendo, viu? Maria, o meu também, foi ainda compartilhado com uma amiga. Esse lance de compartilhar com alguém é muito interessante porque você tem um porto seguro, né? Na rua, quando a gente está expondo nossa performance de maneira geral, a gente vai ter muita dificuldade de receber sim. Você já recebe muito não. O não vai estar ali o tempo inteiro. Agora, você tendo um amigo, tendo uma pessoa que está ali junto com você no semáforo, pô, é uma outra experiência. É bom começar desse jeito mais do que começar sozinho. Ou conhece o próprio camelô que estiver ali perto, sabe? Se você já tiver amizade com o camelô de alguém que está usando aquele ponto também, perfeito. Mas que é um processo, né? A gente não aprende da noite pro dia. É um momento, é uma experiência que vai ser meio ruim, vai ser aquela primeira vez, mas depois você se acostuma, depois você dá seus próprios pulos e segue em frente. Show? Eu parto do pressuposto de que muitos malabaristas, quando aprendem um truque novo, quando aprendem uma variação, eles tendem a marcar essa variação, mas não buscar a resistência nela. Não buscam os 30 segundos, atingir 1 minuto, que é uma coisa repetitiva, né? É repetitivo. Você tá ali fazendo sequências pequenas daquele mesmo truque e vai... É tipo fritar, né? Você tá... Frita o mesmo... Tira casaco, bota casaco. Tira casaco, bota casaco. Tira casaco, bota casaco várias e várias vezes. Mas acredita em mim quando eu falo que isso te dá um domínio muito grande. Você, quando faz esse exercício, né, repetitivo, porém regrado, usando métrica, usando a parte teórica também, que é você estar estudando. Não adianta só praticar se você não está estudando o que existe, se você não está vendo o que outros malabaristas fazem, o que é o tradicional, o que é o contemporâneo, o que você prefere. Se seu truque é Milsmer, se seu truque é mais o box, se é mais chuveirinho, se é mais isso, se é mais aquilo. Isso você vai entendendo na prática, sabe? Você tem que botar a cara a tapa, de certa forma, né? Você tem que estar executando para você ir percebendo essas nuances. Outra coisa, estuda a parte mais teórica. Tem muito material interessante sobre a qualidade que o malabarismo tem, né? Assim, as propriedades do malabarismo de retardar envelhecimento, de gerar coordenação motora, de aumentar a massa cinzenta do cérebro. Isso são estudos, tá? Então, assim, o Malabares ele é muito abrangente. Eu sempre estou batendo nessa tecla de que ele não se resume a um ou dois eixos. Muito pelo contrário, ele é uma atividade, cara, extremamente benéfica e muito diversa. Você tem muitos jeitos, muitos usos para criança, para adulto, para pessoas da terceira idade, tá entendendo? Para tratamento de pessoas que têm algum tipo grau leve de autismo, por exemplo, também. Então, isso tudo também está sendo muito descoberto conforme o tempo está passando, tá? São pessoas que estão realizando trabalhos nacionalmente, internacionalmente. Então, junta a prática com o conhecimento. Então, a arte
ela, na minha opinião, mesmo sem esses argumentos, ela deve ser compartilhada. Eu acredito nesse potencial de modificar a vida das pessoas para melhor. Mas assim, uma vez que você começa a estudar, você vai percebendo que não para por aí. É muita coisa, mas é muita coisa mesmo que é capaz de gerar. E eu não só acredito nisso, como também procuro, né, fazer com que vocês pensem da mesma maneira. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado dessa interação de hoje, de como você, né, atinge a proficiência. É através da prática, é através do tira casaco, bota casaco. Mas assim, ao mesmo tempo também é muito gratificante, é muito satisfatório evoluir, a gente conseguir se sentir, né, nessa rampa, né, de estar um pouquinho melhor todos os dias. Você olha pra você ontem, você repara, ó, tô fazendo esse movimento aqui melhor do que eu ontem. É pra ter até uma sensação, eu gosto também dessa sensação de tipo, você olha um vídeo antigo de, vamos supor, 3 meses atrás, fica assim, putz, eu era tão ruim, né? 3 meses atrás eu tava tão mal, eu volto e meia, olho o vídeo antigo meu e fico assim, nossa, esse movimento tá tão sujo, esse movimento aqui tá todo, não tá tão bom quanto poderia. E é sobre isso, sabe, a gente pegar os nossos truques que já estão legais, nossos truques que já estão, de certa forma, consolidados, mas assim, lapidar eles cada vez mais, botar toda essa coisa assim, do que você quer criar para as pessoas que estão te assistindo. O que você quer gerar para elas? Que tipo de performance você quer gerar? Envolve teatro? Envolve dança? Envolve malabarismo no ritmo da música? Isso tudo vai definir, né, qual vai ser mais ou menos o seu foco de estudo, como é que você vai seguir aí a tua rotina de treino, a tua rotina prática. Perfeito? Eu espero que vocês façam esse exercício de verdade, né? Não só de buscar o conhecimento teórico, mas também de manter a religiosidade na prática.